no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Graças a Deus. É um texto que vai falar sobre a volta de Jesus. Mateus, capítulo 24. Abre aí, príncipe. Abre aí, princesa. Por favor, coloquem água aqui para mim. Amém? Mateus 24 diz assim, a partir do versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Diga comigo, eu preciso ficar em permanente vigilância, porque eu não sei quando o Senhor virá para me buscar. Mais 2 versículos. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Podem sentar. Essa temática, essa mensagem, o tema dela é uma pergunta. Você está preparado para encontrar-se com Cristo? Olha para essa pessoa aí. Você está preparado para encontrar-se com Cristo? E aí, Mário? Você está preparado? E aí, Suzana? Você está preparada para encontrar-se com Cristo? Essa palavra, ela é muito desafiadora. E eu achei interessante que a Josiane estava falando de um gozo, de uma alegria que estava no seu espírito hoje à tarde. E ela estava sentindo a necessidade de orar. E ela não via a hora que a Suzana acabasse de orar, para ela ter o momento dela de orar. Isso fala de uma sede, isso fala de uma fome. E é isso que o Espírito de Deus quer gerar no nosso espírito. O Senhor quer gerar essa fome, essa sede pela presença dEle, para que o busquemos enquanto o podemos achar. Se você abre a sua Bíblia, no livro de Amós, capítulo 4, eu não vou lembrar agora o versículo, tem um versículo que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, a todo tempo, o Senhor está falando que precisamos estar preparados. Mas, pastor, o que significa estar preparado? A gente vai discorrer sobre esse assunto. Porque estar preparado vai além de ser um crente que frequenta a igreja. Estar preparado vai além de ser alguém que tem uma credencial de ministro. Você pode perceber que esse texto que eu li, a epígrafe diz exortação à vigilância. E o Senhor bate muito nessa tecla. Olha, vocês não sabem que horas há de vir o Salvador. Então, se vocês não sabem que horas há de vir o Salvador, vocês precisam viver como se a cada instante fosse o último minuto do seu existir. E viver pensando que a cada instante é o último minuto do seu existir é viver de maneira reflexiva. Vitória. Mas viver de maneira reflexiva é um desafio para a gente. Porque na realidade pensar é algo para muitas pessoas chato.
Porque pensar e refletir vai fazer com que a gente se dê conta de questões tristes, de questões chatas na nossa vida. Então a gente não quer pensar, a gente quer curtir o momento. É interessante que, para mim, que sou psicólogo, uma das coisas que é o desafio da terapia é levar o paciente a sair desse lugar de viver essa vida tão corrida, de viver essa vida tão acelerada. Existe o escrito de Delfos, que é uma questão mitológica e filosófica, e no escrito de Delfos tem uma frase que diz assim: conhece-te a ti mesmo. E conhecer a si mesmo é o nosso desafio, porque a gente está acostumado, Fabiano, a olhar para fora, e o desafio é olhar para dentro. E por que algumas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de fazer terapia? Porque existem algumas pessoas que pensam que terapia é o lugar que você vai para lá para bater boca, para bater papo com o psicólogo. E ele vai te dar uma série de passos, ele vai te dar uma série de orientações. Não, mas o objetivo da terapia não é isso. Um dos objetivos da terapia é mergulhar o indivíduo numa reflexão, para fazer uma autoanálise da sua própria vida e perceber o que é possível ser mudado e o que não é possível ser mudado. Porque a loucura, meu irmão, está nessa dificuldade que a gente tem de enfrentar as nossas possibilidades e as nossas impossibilidades. A loucura está nessa dificuldade. E o interessante é que um grande pensador, eu acho que essa mensagem é antes de Cristo, eu acho. E tem um pensador que diz assim, que é uma outra frase filosófica, e que tem um saber muito impressionante. Eu não estou fugindo do assunto, não. Pega a visão. E a frase desse pensador é: decifra-me, ou eu te devoro. O que precisa ser decifrado para a gente não ser devorado? Na verdade, precisa decifrar a vida. A gente precisa decifrar por que a gente age da maneira que a gente age, se a gente não gosta da maneira que a gente age. Porque na realidade, enquanto a gente não se entende, a gente sofre. Porque a gente começa olhando para Beltrano, para Ciclano, e a gente começa a pensar assim: por que eu não consigo ser que nem ele? Eu não consigo ser que nem ela. E a gente acaba entrando numa vibe de loucura, porque a gente acaba deixando de ser o que Deus quer para a gente, para entrar nessa noia de querer ser igual àquela pessoa que eu acho maneirinha. Quando Jesus diz: vigiai, porque vocês não sabem a hora que há de vir o Filho do Homem, Ele está dizendo: olha para a vida e para de olhar a vida de uma maneira insensata. E o que é olhar para a vida de maneira insensata? A gente vive a vida sem pensar na morte. A gente vive a vida, Ailton, sem pensar no porvir. Não, pastor. Eu evito pensar na morte porque eu não quero pensar nisso. Mas, irmãos, duas coisas a gente não pode fugir: do nascer e do morrer. Porque alguma criança dentro do ventre pode dizer: eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui para sempre. Alguma criança pode dizer isso? Então, meu irmão, você não tem como escolher o nascer. E tem como a gente escolher o morrer? Não, vai morrer não. Antes da morte, ou será que vai doideira? Não. Amém! Não, meu irmão. Aí Jesus diz: olha, vocês precisam estar atentos, porque se tiver dois no campo, um vai e outro fica. Se tiver dois no telhado, um vai e outro fica.
Na realidade, o que Jesus está querendo dizer não é: olha, naquele grande dia é bom você estar sozinho. Porque se você estiver com alguém, tu sabe que alguém vai ficar, né? E se ele for, tu fica. Não! Essa palavra não está querendo dizer isso, meu irmão. Essa palavra está querendo falar que sempre vai haver aquele que vai se salvar. E sempre vai haver aquele que vai se perder. E quem se perde é aquele que de verdade não entendeu o que é ser um cidadão dos céus. Abra sua Bíblia nos Salmos de número 15. Porque a temática é uma pergunta: você está preparado para encontrar-se com Cristo? Aleluia! Você já deu sua resposta. Então, a partir do Salmo de número 15, eu quero pontuar aqui questões importantes que devem ser consideradas para alguém que deseja encontrar-se com Cristo. Alguém que deseja encontrar-se com Cristo precisa dar vazão, dar ênfase a esses pontos que o salmista Davi destaca. Salmo de número 15. Eu vou ler ele todo, que é pequenininho. Ele diz assim, num tom de pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí o Espírito inspira ele e ele começa a dizer: Daniel, aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, fala verazmente segundo o seu coração, não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Esse versículo agora é muito forte. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, primeiro ponto, para alguém que deseja encontrar-se com Cristo, ele precisa entender o valor da sinceridade. Diga comigo: eu preciso ser sincero. E sabe qual é a origem, Rafael, da palavra sinceridade? A origem da palavra sinceridade eu trouxe no congresso, que daquela blusa que o pessoal quis, né? O pessoal querendo depois da festa, alguma coisa que fala sobre hipocrisia, que eu não lembro agora o tempo todo. Hipocrisia leveda. Ah, isso aí. A hipocrisia leveda a vida. Eu adorei esse tema aqui que Deus me deu. Ou seja, a palavra sinceridade vem da origem de uma palavra chamada sincera. Então, uma pessoa sincera é uma pessoa que não vive de máscaras. Pastor, é impossível alguém viver sem máscaras. Não, irmão, é possível viver sem máscaras. Só que, para a gente viver sem máscaras, a gente tem que romper aliança com a mediocridade. Porque nós vivemos numa sociedade, meu irmão, em que o sistema deste mundo nos ensina a andar na mediocridade. Porque o que é uma pessoa medíocre? O medíocre, ele é aliançado com o hipócrita. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar, meu irmão, é o exemplo da política. Como assim, pastor? Eu não estou querendo falar mal dos políticos, mas eu preciso dar um exemplo. Quem acompanha aí as campanhas, quem acompanha aí os debates, deve ter percebido isso. Amém, Zé Carlos? Esperto. O que acontece, meu irmão? Eles falam mal um do outro. Eles falam mal um do outro. Aí no segundo turno, por uma questão de conveniências, eles fazem alianças. Como que é o que está acontecendo com o Lula? Não estou fazendo papel para o Lula, não, é? Eu sou Bolsonaro. Aleluia! Lula! Cala no pau, meu irmão, com Alckmin. Era um falando mal do outro, era um arranca-rabo, pega pra capão, Deus acusa. Agora eles estão amiguinhos. Porque se Lula ganhar, em nome de Jesus não vai ganhar. O Alckmin é o vice dele.
Não, pastor, é muito difícil andar na sinceridade, porque as pessoas que são muito sinceras, elas levam esse título de serem grosseiras. Realmente existem pessoas que são grosseiras e não são sinceras. Mas por que algumas pessoas que são sinceras, elas acabam levando esse rótulo de serem grosseiras? Porque as pessoas, elas não estão acostumadas com a sinceridade. Elas estão acostumadas com a mediocridade. Elas não gostam de ouvir a verdade. Então, quando elas ouvem a verdade, elas se sentem agressivas. Mas agredidas. Mas, pastor, se a pessoa não está disposta a ouvir a verdade, do que vale a gente falar a verdade para ela? Meu irmão, eu tenho um lema na minha vida. E eu queria sugerir que vocês levassem esse lema para a vida de vocês, porque é saudável. Eu aprendi isso quando eu comecei a fazer psicologia. Bendito seja Deus. E o lema é... Engraçado que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Não vale a pena você falar para quem não está disposto a ouvir. E a palavra diz que a gente não tem que jogar pérolas aos porcos. Porque jogar pérolas aos porcos é um desperdício. Então adianta você falar para quem não está disposto a ouvir. Então, meu irmão, seja sincero. Agora não fica dando ibope para maluco. Se você sabe, meu irmão, que ele não está disposto a ouvir, que ela não está disposta a ouvir, se silencie. Mas, pastor, o Senhor, na qualidade de líder, o Senhor não pode deixar de falar. E eu falo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, no dia a dia, eu só vou falar com quem está disposto a ouvir. Glória a Deus. Então, eu quero te convidar nessa noite a ser sincero. Não perca a sua sinceridade só para ficar de bem com o papai, com a mamãe, com o titio, com titia, com o vovó e com a doideira 4, meu irmão. Você pode manter a aliança com a sua família, mas não deixar de falar a verdade. Mas, pastor, se eles não quiserem ouvir, não fale. Mas, Henrique, por que você não está falando mais sobre isso com o Beltrano? Porque ele não está disposto a ouvir. Aleluia. Eu lembro que eu tive uma paciente e ela ficou durante muito tempo comigo, ela ficou mais de 2 anos. E eu lembro que quando ela chegou com uma demanda de terapia muito grande. Ela falava, meu irmão, de matar a galera. E geralmente mulheres que têm uma estrutura histérica, elas gostam de falar. E meu irmão, ela falava muito, falava. E quem conhece um pouco de psicologia, cada psicólogo, ou melhor, existem várias abordagens na área da psicologia, né? A abordagem está falando qual é a técnica que você vai usar para interpretar o sujeito. Então tem o cognitivo comportamental, tem o existencialista, tem o behaviorista, tem... sei lá, não mandou aí, não lembro todos. Louvado seja Deus. E eu sou um psicólogo e eu tenho uma abordagem psicanalítica. E eu estudei e agora eu sou um psicanalista também. E geralmente o psicólogo que tem um olhar, usa a técnica da psicanálise, ele não fala muito na terapia. Porque o mundo, ele já silencia muito a gente. E a gente, para caber na vida das pessoas, a gente deixa muito de ser a gente. Não, para eu agradar a Suzana, eu tenho que me anular. Então, para eu caber na vida dela, eu tenho que deixar de ser eu. Para eu caber na vida da Beltrana, eu tenho que deixar um pouco de mim. E a técnica da psicanálise é tirar o sujeito desse lugar de alienação. Então, no set terapêutico, o psicanalista, ele vai falar para fazer as interpretações a partir do discurso do sujeito. Mas ele vai deixar o sujeito falar muito. E essa paciente, meu irmão, falava. E em alguns momentos, eu tentava interrompê-la para falar. A partir daquilo que eu estava percebendo que eu precisava devolver ela, para amarrar o discurso. Ok? E para fazer ela ter um conhecimento de si mesma. E por algumas vezes eu tentei falar e ela me atropelava. Não era uma atropelar de propósito,
tão disposta a falar, meu irmão, que ela nem se dava conta que eu estava querendo falar. Bendito seja Deus. E, meu irmão, quando eu estou no meu set terapêutico, bendito seja Deus, porque aqui, meu irmão, eu estou com um varão, né? Então aqui eu grito, eu berro, meu irmão, lá eu sou louvazinho. Eu falo baixinho. Pastor, como é possível? Não, eu estudei para isso, né? Aqui eu sou pastor, meu irmão. E eu falo baixinho, bendito seja o nome do Senhor. Mas como você consegue? Sei lá, meu irmão. Aleluia. E eu interrompi ela por umas 2, 3 e ela nem percebeu. Aí, falei no final, ela foi. Isso aconteceu por umas 2, 3 semanas. Teve um dia que ela estava falando que nem uma tagarela. Aí do nada a ficha caiu para ela. Aí ela falou assim: doutor, eu quase não deixo o senhor falar, né? O senhor quer falar agora? Aí eu falei para ela assim: mas você está disposta a ouvir? Aí meu irmão, por comigo. Bendito seja Deus. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Que às vezes o sujeito não está disposto a ouvir. E é muito engraçado, irmão, eu já estou na clínica já há uns 5 anos. E é muito engraçado que a terapia, quando ela começa a te colocar num lugar de desconforto, muitos pacientes pulam fora. Porque eles saem desse lugar de queixar-se o tempo todo. E ele começa a perceber, meu irmão, que não vai ser papai que vai transformar a vida dele, não vai ser mamãe que vai transformar a vida dela, não vai ser um anjo que vai descer do céu com uma vara e vai dar um teco na cabeça dela e tudo vai mudar e a vida vai virar uma de rosas, quando ela começa a perceber que muita coisa que ela está vivendo foi ela que escolheu a viver. E que ela percebe que o bagulho é doido e para a coisa mudar, ela vai ter que mudar muito. Muita gente. Doutor, não vou voltar mais não, tá? E a gente já até sabe por que isso está acontecendo. Jesus disse: vigiar. Aí Davi diz: só entra no santo dos santos aquele que é sincero. Não adianta você querer ser sincero com os outros se você não é sincero com você mesmo. Antes de você ser sincero com os outros, você precisa ser sincero com você mesmo. Pastor, eu sou sincero comigo mesmo. Eu vou provar quando muitas das vezes nós não somos sinceros com nós mesmos. Desculpa te pegar por exemplo, Jarderson. Eu estou olhando para o Jarderson e eu estou vendo que o Jarderson está numa tromba de elefante. Aí eu tenho uma percepção que de repente, pelo tempo que eu conheço o Jarderson, eu tenho uma percepção que o Jarderson está nessa turma de elefante e ele está chateado comigo. Ok? Aí eu pergunto para ele: Renata, Jarderson, está acontecendo alguma coisa? Está chateado comigo, filhote? Que é assim que eu falo com ele? Não, pastor. Está uma maravilha. E não está. Aí Davi diz: olha, aquele que entra no santo dos santos é aquele que anda na sinceridade. Aí Davi diz, inspirado pelo Espírito, quem entra, aleluia, quem se encontra com Cristo é quem pratica a justiça. A Bíblia fala que não há nenhum justo sequer, Magno. Se não há nenhum justo sequer, Josi, como que nós praticaremos a justiça? Tatiane Lins, a justiça que a gente pratica não é a nossa justiça, porque a nossa justiça é injusta. Pastor, eu busco ser justo. Por mais justo que você busque ser, a Bíblia diz que não há justiça em nós. Então a nossa justiça sempre vai ser, Renata, em algum tom falha. Mas aí Davi diz: olha, para encontrar-se com Cristo, eu preciso praticar a justiça. Se não há um justo sequer, como que você, Henrique, vai praticar a justiça? Tendo como parâmetro a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai ser o tom que a gente vai se
a gente vai ver uma injustiça dentro do nosso sistema social. Aleluia! Qual é a injustiça que a gente vê nesse mundo? Nesse mundo capitalista. Eu estou tomando a Bíblia como parâmetro. Nesse mundo capitalista, qual é o parâmetro que a gente tem? Que alguns têm muito e outros não têm nada. Mas aí, qual é o discurso que a gente tem, que às vezes a gente aprende na faculdade? Eu tenho muito porque eu mereço ter. Eu tenho muito porque eu estudei para ter. Não é isso que está na Bíblia. Não é isso que está na Bíblia. Quando os apóstolos, inspirados pela lei de Levítico, disse: na nossa sociedade religiosa não vai haver essa de que uns têm muito e outros têm nada. Não. Nós vamos tomar, preste atenção, igreja, nós vamos tomar como parâmetro o Levítico, Lourdes. E o que o livro de Levítico explica? Que os bens, eles eram divididos. O único que tinha muito acima de qualquer um era o rei. Tirando o rei, todos tinham uma medida, não igualitária, mas uma medida justa, aonde não houvesse mendigos. Por exemplo, diz a Bíblia que os apóstolos instruíram: olha, se você tem 2 terrenos e tem teu irmão que mora na rua, oferte um na vida do seu irmão. Ok, gente? Analise essa vida, gente. Diz a Bíblia que quando Noemi e Ruth vieram da cidade aonde elas habitavam, que elas foram peregrinar, quando elas chegaram em Belém, elas estavam na miséria. E a lei do Levítico dizia que quando o fazendeiro pede, ele ia colher os frutos da terra junto com seus funcionários, ele não poderia colher todos os frutos da terra. Ele deveria deixar uma quantidade de frutos na terra para que os necessitados fossem lá e se alimentassem. Por exemplo, você vai no Ceasa, né? Valdeir estava até falando alguma coisa sobre isso um dia desse. E não sei quem também estava falando sobre isso, Cláudio. Não, o Cláudio estava falando sobre isso, agora me lembrei. Que você vai no Ceasa e você vê lá no Ceasa que muitas frutas, por exemplo, lá a fruta está boazinha, mas ela está rachada. A fruta está boazinha, ela está amassada. O que os caras fazem? Eles jogam fora. Aí o povo que está em estado de miséria vai lá e pega aquelas coisas. Mas no tempo bíblico não era assim. No tempo bíblico você tinha 100, a sua colheita do seu quintal, deu para você 100 frutos. Você não poderia pegar aqueles 100 frutos, Paula, e vender. Tinha uma quantidade de frutos que você tinha que deixar lá, num lugar reservado, que era o lugar aonde as pessoas que estavam com necessidade iam lá para buscar. Isso é justiça. Mas olha como é que o nosso cristianismo, cheio de justiça, eu tenho 10 sapatos. Meu irmão está com ele rasgado, estou nem aí. Ele merece. Desculpa a expressão, é um vagabundo. Desculpa a expressão, mas sem vergonha. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então praticar a justiça não é apenas ser maneiro. Praticar a justiça é realmente buscar tomar a palavra como parâmetro. Amém. Quando o Senhor multiplicou os pães e peixes, lembra? Lembra, gente? Quem está comigo, diga graças a Deus. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, lembra? Tinha 5.000 pessoas ali aproximadamente, homens. Mas ali não se contou mulher, não se contou crianças. Aí alguns estudiosos chutam
que ali tinha aproximadamente, José Carlos, 20 mil pessoas. Todos nós sabíamos que a multidão que caminhava com Jesus, Josi, era de discípulo, de curioso, de gente que queria o mal dele, e gente que havia se convertido. Amém, gente? Os discípulos, os que criam, os curiosos, os que perseguiam e os que haviam se convertido. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, você vê Jesus, Suzana, em algum momento dizendo: o povo que está aqui me perseguindo, eles não vão comer pão, eles não vão comer peixe. O povo que está em cima do muro, eles não vão comer pão, eles não vão comer peixe. Essas pestes vão ficar na mão. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus deu pão para todo mundo. Então a nossa justiça, ela precisa estar associada a uma generosidade. E eu estava, uma época dessa, pesquisando o significado da palavra generosidade. Sabe qual é o significado? Eu até coloquei uma postagem na rede social uma época dessa. Sabe o que significa generosidade? Gerar para dar. Então diga para a pessoa que está do teu lado: você está gerando. Não só para você, é para você dar também. Seja generoso. Aí a palavra diz que aquele que é o cidadão do céu, ele fala a verdade do seu coração. Pastor, como seria falar a verdade no seu coração? É você parar de culpar a vida, é parar de você culpar seu líder, é parar de você culpar o Bolsonaro, é parar de culpar a Deus e você mesmo falar a verdade para você. Eu estou assim porque eu não estou fazendo nada para mudar. Eu estou desse jeito porque eu não estou fazendo nada para mudar. Mas pastor, e os capeta? A gente dá muita glória para o diabo, Sônia. A gente dá muita glória para o diabo. Quando Satanás estava guerreando pelo corpo de Moisés, o arcanjo não caiu no pau com Satanás. Ele apenas liberou uma palavra: o Senhor te repreenda. Isso fala de um posicionamento. Então quando eu estou dentro de um posicionamento, o Senhor repreende o diabo, ele cai por terra e a obra acontece na minha vida. Então fale a verdade no seu coração. Essa noite é uma noite de renovo. Senhor, eu quero morar no céu, Senhor. Eu quero morar no céu, Senhor. Eu acho muito interessante que a Bíblia fala sobre os salmos que falam de súplicas. Fala dos salmos que são canções de adoração ao Senhor. Bendize e aminado ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga a teu santo nome. E os salmos, existem alguns salmos que têm um tom precatório. E os salmos precatórios são salmos de penitência. Como assim, pastor? O salmista estava lá se chicoteando? Não. Ele abria a boca para falar de tudo que ele estava sentindo. Se estava ódio, não ódio, quero matar. Então os salmos precatórios é quando o salmista mergulha naquela melancolia. Mas ele não fica sofrendo, chorando. Não está acontecendo nada, não. Ele mergulha naquela melancolia, Beth. E ele deixa emergir a verdade no seu coração. Lembra quando o salmista diz que é até base de uma música muito bonita: aquieta minha alma. Por que o salmista fala isso, meu irmão? Porque está perturbado, ele está angustiado. Então bota uma coisa no teu coração: fale a verdade. Fale a verdade para você mesmo. Fale a verdade para você mesmo. Você precisa acordar para a vida. Henrique, você precisa acordar para a vida. Acordar para a vida em quê? A Bíblia fala: louvado seja o nome do Senhor.
existe um texto no Provérbios que diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Por que o texto diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio? Porque o sábio não é o inteligente. O sábio é aquele que transcende a inteligência. E ele tem um olhar holístico. O que é um olhar holístico, Magno? É um olhar amplo para a vida. É um olhar mais pleno. O inteligente, ele olha a vida a partir da sua percepção. O sábio não. Ele tem um olhar mais amplo. Aí o escritor diz: dá instrução ao sábio, ou seja, o sábio, ele tem uma visão aberta, então ele sabe que ele está aqui na vida, meu irmão, para aprender, e ele vai aprender em todo o tempo. Só que na realidade nós temos uma visão meio que seletiva. Eu quero aprender o que eu quero, mas o caminho da sabedoria não é você querer aprender e evoluir naquilo que te interessa. O caminho da sabedoria está em você se abrir para crescer naquilo que você precisa. Então comece aí, feche os seus olhos por 1 minuto e comece a falar a verdade do seu coração. Pastor, se eu falar eu vou cair duro aqui, porque é tanta coisa cabeluda. Começa a falar. Narabashuri como Naragácia, Eminerebanchore Miarasuri Levaraio. Já viu quando a gente é criança e é dado muito a falar? Eu nunca fui uma criança muito faladeira. Deve ser por isso que como adulto eu gosto de falar. Porque quando criança eu era muito tímido, não falava. Mas criança que é muito faladeira, geralmente os pais ficam assim: cala a boca, criança, cala a boca, criança, cala a boca, criança. Para de falar, criança! E de repente isso te travou. Mas diante de Papai do céu, abre a tua boca. Porque Deus quer remover, meu irmão, essa inverdade que está dentro de você. Enquanto a gente vive preso na mentira, a gente está preso, meu irmão, numa areia movediça. E à medida que a gente se movimenta, a gente vai afundando. À medida que a gente vai se movimentando, a gente vai afundando. Mas hoje Deus está dizendo: você é de cima e não de baixo. Fala a verdade e eu vou te tirar dessa areia a movediça e eu vou te dar vitória. Fala a verdade. O verdadeiro cidadão do céu, ele não difama. O que é difamar, João Vitor? A própria palavra por si só se explica. Fala de falar mal. Eu acho muito engraçado, né? Que quando as pessoas elas estão insatisfeitas com você, elas querem porque querem difamar você. Falar mal de você. Porque a maneira que ela tem, meu irmão, de tirar o olhar do outro para a sujeira dela. Porque quem desenvolve com habilidade a prática da difamação, ele é um sujo. Mas ele está apontando o dedo para a sujeira do outro. Para todo mundo olhar para a sujeira do outro e esquecer a sujeira dele. Meu irmão, se você tem caminhado com alguém que tem hábito de falar mal das pessoas, meu irmão, como diz o ditado popular, como é que é? Quem se mistura. Amém? Eu sempre deixo a igreja falar para não falar besteira. Amém? Quem se mistura com porco, farela o porco. Se você está caminhando, se você está tendo uma amizade com pessoas que estão difamando outras pessoas, meu irmão, foge destas pessoas. Sabe por quê? Quando ela virar a casaca para você, é de você que ela vai falar. Quando ela virar a casaca, é de você. Não, pastor, ela é muito minha amiga, ele é muito meu amigo, meu irmão. O difamador não é amigo de ninguém, meu irmão. Então toma cuidado com a difamação. Mas pastor, quem nunca, no auge da sua raiva, não sentiu vontade de falar mal do irmão, de dar coragem? Acho que todo mundo já se sentiu com vontade. Mas não fale. Eu cumprimentei uma pessoa esses dias na rede social.
Eles eu compartilho coisas do Messenger, eu faço isso com vocês. E eu cumprimentei uma pessoa na rede social e essa pessoa, na hora, ela me respondeu e começou a puxar assunto comigo. E essa pessoa já começou assim, pastor Henrique, pensa, e saí do lugar X. Saí do lugar X. Ô pastor, lá menina não fez isso, fez aquilo, fez aquilo lá. O que o Senhor acha? O que o Senhor acha? Aí eu cortei ele assim. Você saiu de lá. Mas você já está congregando em outra igreja? Voltei para a minha igreja. Você está bem? Isso é bom. Por que eu estou dando o exemplo de Suzana? Porque a minha carne falou alto na hora. Porque realmente eu considero essa pessoa menina. E eu já até falei dessa pessoa. Aí na hora, José, eu pensei, cara, mas eu vou ganhar o quê? E eu também não vou jogar meu nome na lama, não. Porque se ele está com essa facilidade toda falando dessa pessoa, vai ficar porque ele entra no irmão com essa pessoa. Porque esse povo doente é assim. Aí ele entra no love com essa pessoa. Aí daqui a pouco, caraca, há meses atrás puxei assunto com o pastor Henrique aqui. Olha o que o pastor Henrique falou do Senhor. Capeta, não vou jogar meu nome na lama. Não te fome! Se você tiver alguma coisa para falar para alguém, meu irmão, ou você guarde para você, ou fale somente com aquela pessoa. Fala, Deus! E isso serve mais até para a igreja. Porque será que eu agrado vocês em tudo? Não, meu irmão, nem você me agrada em tudo. Vocês estão mandando de me fuzilar de vez em quando? Eu também. Jesus chega com uma metralhadora. Aí Jesus, epa, chamei para apacentar. Não é para metralhar ninguém, não. Eu recolho em insignificância. Mas você vai ganhar o que de forma do seu pastor? Você só vai ganhar, meu irmão, juízo de Deus. Porque quando a gente honra uma unção, a gente prospera debaixo dela. Se a gente não honra aquela unção, a gente definha. Quando a gente abre Amós capítulo 4, o Senhor diz, olha, eu fiz chover numa cidade e não fiz chover noutra. Eu fiz chover naquela cidade, está lá, Amós capítulo 4, pode ler. Eu fiz chover numa cidade e não chovei noutra. Não permite chover. E o povo que não experimentou da minha chuva e da minha prosperidade, eles correram para a cidade que estava vendo chuva, para colher da bênção daquela cidade. Só que por causa deles, eu parei de chover naquela cidade. E eles correram para uma outra cidade que estava chovendo. Aí eu continuei a leitura, leia lá, Amós capítulo 4, mas eu não vou ler não. Aí o Senhor diz, olha, sabe por que eu fiz chover numa cidade e na outra não? Porque eu quis mostrar para eles que a minha bênção estava sobre a cidade que estava vendo chuva. E a sequidão era sinal de que eu estava reprovando. Em vez de eles correrem para a cidade que estava vendo chuva, sabe o que eles deveriam fazer? Se arrepender. Mas é muito difícil se arrepender quando a gente acha que a gente está com a verdade. Quem está com a verdade é a palavra de Deus. Vamos correr. Outra coisa. Quem sobe ao céu? Quem vai se encontrar com Jesus Cristo? Aquele que não faz mal ao seu próximo. Ah, pastor, isso é óbvio. É óbvio. Que quem faz mal ao seu próximo, Deus reprova. Só que a gente pensa, José, que fazer mal é só quando eu estou diante da oportunidade de fazer o bem, quando alguém me pediu ajuda e eu digo não para aquela pessoa. Mas eu faço mal quando eu, sabendo e podendo fazer o bem, eu deixo de fazer.
É que nem aquela questão, né? Não, eu não estou mentindo, não. Eu estou omitindo. Como assim? E aí, meu irmão? Quem que não veio trabalhar hoje? Teu patrão. Quem que não veio trabalhar hoje? Depois a gente conversa sobre esse assunto. E aí, por que você não veio trabalhar hoje? O cachorro morreu, o periquito voou. E você não foi trabalhar por nada disso. Você não foi trabalhar porque você não quis. Mas, pastor, se eu disser que eu não fui trabalhar porque eu não quis, eu perco meu emprego. Pague o seu preço. Você não quis ficar em casa, você não viu? Eu achei muito interessante quando a Sônia disse que ela falou para o patrão dela: olha, me dá uma dispensa, ou se você não me dá uma dispensa, eu vou voltar ao emprego, tá? Eu vou voltar ao emprego, porque eu vou me encontrar. Pô, pastor, mas ela tinha condições de fazer isso. Meu irmão, é um desafio. Isso aqui é fácil? Não. Mas Deus te convida nessa noite a ter uma ética. Fica comigo. Deus está me convidando a ser ética. Outra coisa para a gente fechar, isso aqui é punk. Salmo de número 15 diz que o verdadeiro cidadão do céu é aquele que não aceita o réprobo. Sabe o que é réprobo? O réprobo é aquele irmão que foi condenado. Ele é condenado para ir para o inferno, não, meu irmão. Vou dar um exemplo. Samba. O irmão X foi disciplinado. Ok? Ele pecou, ele infringiu alguma regra, ele afrontou o pastor. Sei lá qual foi a doideira. Aí ele foi suspenso. Pega a visão lá. Tá ligado? Aí ele foi suspenso. Amém, irmãos? Ele foi suspenso. Ele tem disciplina. Aí a pessoa que não sabe do que está acontecendo começa a falar mal da liderança e ajudar o irmão a lamber ferida. Tadinho, né? Pô, o pastor poderia fazer isso com você, não, Rafael. Então, aí. Não aceita o réprobo. Ou seja, quando alguém, meu irmão, está debaixo de um erro, você não tem que ajudar ela a continuar no erro. Você tem que levar ela ao arrependimento. Não, pastor, mas ela foi disciplinada e ela está falando mal do Senhor o tempo todo. Se você continuar falando mal da minha liderança, eu não vou voltar aqui na sua casa, não. Pastor, estudando a Bíblia, pega o significado da palavra réprobo no dicionário. Aquele que foi banido. Agora, isso aqui você vai ter que abrir. 1 Coríntios capítulo 5. Porque nós, Magno, queremos ser mais maneirinho que Jesus Cristo. O cara está todo perebento. De vez de você estar orientando o cara a se arrepender, você está dizendo esse meio. Todo líder que faz, não, meu irmão. Corta. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 ao 13. Eu não queria falar nada disso, meu irmão. Meu manto era outro. Eu queria falar sobre liderança. Líder nasce ou se torna. O Espírito Santo perturbado não é isso, não. Aleluia. Essa palavra aqui, meu irmão, é para você dar glória, não. Eu sei. Desce amargo. Olha o que ele diz. Mas agora eu vos escrevi. Versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Mas agora eu vos escrevi. Que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, fodevasso, avarento, idólatra, maldicente, ou seja, alguém que fala mal, beberrão, roubador, como tal, nem ainda comais. Está escrito isso na tua Bíblia? Então você está percebendo que não foi eu que escrevi, né? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo.
Meu irmão, é uma coisa que eu sempre digo como pastor, meu irmão. Se alguém sair daqui da igreja na bênção, meu irmão, eu não tenho problema nenhum em continuar tendo aliança com essa pessoa. Eu não tenho problema nenhum. Mas se alguém sair daqui da igreja, meu irmão, me desonrando, me afrontando, na crocodilagem, eu sei que a pessoa falou mal de mim, mas eu não quis botar pra frente. Meu irmão, não tem essa não. Eu vivo literalmente essa palavra. Que é isso, pastor? Falando no céu vai ter inimizade? Não, Suzana, não vou ter inimizade. Paz, tudo bem. Mas sentar, vamos comer pizza. Vamos tomar um milkshake. Nem gosto. O salmista diz: não aceita o réprobo. Ou seja, se você é alguém de aliança, meu irmão, para de dar trela a gente que não gosta de viver em aliança. Se você é alguém comprometido com a palavra, para de ficar dando trela a quem não é comprometido com a palavra. Mas pastor, é meu irmão, é minha irmã, continua sendo teu irmão, tua irmã. A gente vai falar sobre tudo. Que nem quando eu estou conversando com algum amigo meu e o assunto assim vai ficar quente. Aí eu sempre digo para eles assim: vamos falar sobre futebol? Pastor, você não manja nada de futebol? É verdade. Mas o que eu quero deixar bem claro para eles é: esse assunto não vai dar uma coisa boa. Uma coisa boa. Então vamos falar sobre futebol? Vocês vão pegar qualquer doideira para a gente falar e não vamos falar sobre esse assunto, meu irmão, porque se você está sentado na mesa de escarnecedor, você é escarnecedor. Se você está sentado na mesa de maldizente, você é maldizente. Não sou eu que digo, é a palavra. Ah, pastor, Paulo é muito chato. Eu não gosto muito de Paulo, não. Tá bom, vamos pegar João. João era um docinho. Um docinho de queijo. Abra sua Bíblia. Segunda epístola de João. Segunda epístola, para a gente fechar. Segunda epístola de João. Aleluia. Segunda epístola de João. Você está preparado para encontrar-se com Cristo? Pontos importantes a serem considerados: andar sincero, praticar a justiça, falar a verdade no seu coração, não difamar, não fazer mal ao seu próximo, não aceitar o réprobo, ou seja, não andar aliançado com gente que não quer mudar de vida, gente que está no erro e deixa bem claro: eu quero permanecer na cachorrada, eu quero permanecer na safadeza. Bem, então a gente vai ter que cortar algumas questões aí, porque, não, amiga, vamos comigo, eu tomo meu shopping e você tome a sua doideira. Vigia, meu irmão. Se é uma pessoa não crente e você está querendo ganhar para Jesus, é até tolerável. Vive de louco. Ai, pastor, ela não é crente, então eu vou beber lá com ela. Não, meu irmão, não tem esse capeta, não. Agora um crente, meu irmão, a não ser que Jeová mandou você ir. Agora um crente que está na cachorrada não está disposto a mudar de vida, deixa ele, porque o juízo de Deus vai pegar ele em algum momento. Porque eu tenho certeza que essa palavra não é para lagartixa que está pendurada no teto. Pastor, você é um gostosão? Não, meu irmão, Deus está me passando o céu ao fim aqui. Aleluia. Versículo 10 de segunda epístola de João. Jesus, cadê? Perdi aqui a segunda epístola, está tão pequenininha. Olha o que diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, olha o que diz: não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então, ou seja, se alguém não está debaixo dessa mesma doutrina, se alguém não está debaixo dessa mesma honra, não leva esse camarada para sua casa. Só que essa palavra é muito forte para essa fase que a gente está vivendo de crente mimizento. Essa palavra é muito forte para essa fase que a gente está vivendo de crente Nutella,
Que a gente quer ser amigo de todo mundo. A gente quer ser maneiro com todo mundo. A gente quer ser gente boa com todo mundo. Eu não estou mandando você matar ninguém. Eu não estou mandando você ofender ninguém. Exerça a misericórdia. Mas tenha cuidado. Para no que você está querendo tirar alguém da lama fora da direção de Deus, quem acaba na lama é você. Se Deus falar para mim, vai lá no desviado, vai lá no perturbado, vai lá naquele que falou mal de você, faz isso, meu irmão, porque eu sou vaso. Eu sou vaso, mano. Agora, se Deus não mandar, né? Eu não sou Jesus Cristo menino. Eu sou filho, eu sou discípulo. Ah, Deus, é muito difícil. Agora, na rede social tem muita essa bobeira, né? Eu não curto qualquer coisa em rede social. Na rede social tem muito disso, né? O irmão caiu. Não tem ninguém que estenda a mão para ele. Eu não gosto de polêmica na rede social. Por que eu não gosto de polêmica? Eu sou bem barraqueiro. Então, se eu boto uma coisa, uma pessoa é grosseira comigo, eu não sei se eu vou ter equilíbrio. Então, eu prefiro ouvir e ficar quieto na minha. Se a pessoa é muito íntima, eu tenho essa liberdade, eu falo. Eu botei uma coisa um dia desse lá. Foi até na postagem da Fabiana. Mas ela não colocou nenhuma bobeira, não. Mas ela botou uma coisa interessante, aí eu acrescentei algo. Aí a rede social deu isso que faz, né? Não, o cara está caído, ninguém da igreja estende a mão para ele se levantar. A questão é, ele está caído. Será que ele quer se levantar? Porque se ele quer se levantar, Deus vai colocar alguém no caminho dele. Deus vai colocar alguém no caminho dele. Pode todo mundo da família dele ter virado as costas para ele, mas Deus vai levantar alguém para ajudar ele. Que é a parábola, vai se cumprir, a parábola do samaritano. Viajante levou uma coça, ficou ferido, caído no chão. Passou o profeta, passou o levita, passou o sacerdote, e todo mundo olhou como quem diz: eu quero meter com isso não. Aí veio o samaritano e estendeu a mão. Agora, por que algumas pessoas elas acabam não sendo ajudadas? Porque elas querem ser ajudadas, Sônia, da maneira delas. Que uma pessoa chegou para mim e falou assim: vem aqui na minha casa orar. Aí a segunda vez: vem aqui na minha casa orar. Terceira vez: vem aqui na minha casa orar. Eu falei para a pessoa assim: não, mas não, você me perdoar. Cara, você não quer mudar de vida. Eu vou deixar a porta entreaberta. Quando você estiver disposto a mudar de vida, você me procura. Mas pastor, se aquela alma se perder, ela se perdeu porque ela quis se perder. Porque o que é de Deus, o maligno não toca. Amém. Às vezes a gente entra numa crise, nos vendo, mas irmãos, o Espírito de Deus começa a falar no nosso coração. Aleluia. O Espírito Santo começa a falar no nosso coração. Agora, o que você não pode, meu irmão, é passar por cima da palavra. O irmão está falando mal de todo mundo e você está repreende a sua carrice da tua vida. Para a gente fechar, é a última. O verdadeiro cidadão do céu. Se coloca de pé já, para você esticar essa perna, pegar com câmera, que essa palavra é forte, meu irmão. A espada caiu em mim, mas caiu em você também. Saiu todo mundo cortado. Olha o que diz a parte final do Salmo 15. Amém, Tamires? Amém, está rindo, é verdade. Aleluia! O verdadeiro cidadão do céu, ele não é avarento. Salmo de número 15. E o que é avarento? Não é o trabalhador. Porque o trabalhador, que nem o Fabiano estava compartilhando comigo, o trabalhador precisa trabalhar para que as suas necessidades sejam supridas. Mas o avarento, ele não é o trabalhador. O avarento é o obcecado por dinheiro. O avarento, ele é o obcecado por dinheiro.
Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Eu quero te convidar nessa noite a deixar de ser avarento. Amém, Jesus. Pastor, como é possível alguém deixar de ser avarento? Quando esse alguém entender que você precisa dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Antes do louvor, entoar uma canção. Aleluia. Se fosse possível, eu queria que vocês cantassem aquele canto, Tua Presença. Jesus. Lá no começo, que deu uma perturbação aí no carro. Eu quero que você feche os seus olhos. Mas eu quero orar. Irmão, é essa que Deus quer que você traga para esse e para essa que diz: eu quero me encontrar com Jesus, mas ele não é sincero, não pratica a verdade, não pratica a justiça, é um mentiroso, difamador, faz mal ao seu próximo, tem aliança com gente que Deus está rejeitando. O Senhor disse para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar tendo dó de Saul? Eu já rejeitei esse cara. Neremachuri como Naragácia. E às vezes, meu irmão, a gente está querendo levantar quem Deus está reprovando. Se você quer ajudar alguém que Deus está reprovando, sabe o que você tem que dizer para ele, para ela? Arrependa-te. Emineremachuri levarás. Arrependa-se. Noiaiachu elevarás. O reino de Deus é chegado, meu irmão. A gente poderia trazer uma palavra para você dar glória, para você dar aleluia, para você pular no poder, mas o céu está trazendo uma roupa para você vestir. E a roupa que o céu está trazendo para você vestir é a roupa do verdadeiro cidadão dos céus. Para de ter aliança com rebeldes. Para de andar com gente que está falando mal do povo. Se coloque hoje nesse lugar. Senhor, eu sou avarento. Eu não tenho muito dinheiro, mas eu retenho o dízimo, eu retenho a minha oferta, eu retenho a honra. E eu quero deixar de ser avarento, porque eu sou cidadão dos céus. Depois dessa explanação, a pergunta é: você está preparado para encontrar-se com Cristo? Se Jesus, que nem algumas pessoas dizem, chamasse a tua senha hoje. Eu estava falando para Eliane que essa semana foi uma semana assim, só na trave. A igreja sabe que, todo mundo sabe que a igreja tem consórcio, né? E a cota do consórcio é 158. Sabe qual foi a cota que foi contemplada? 164. A outra cota é 133. Sabe qual foi a cota que foi contemplada? 127. Aí eu, pô, Jesus, só na frase, Senhor. Aí ele, de repente, eu já estou querendo dar indícios pra gente que está chegando. A fila está encurtando. E o que eu quero falar para você com isso, meu irmão? Deus não te chamou para chegar perto. Deus te chamou para chegar lá. Deus não te chamou para quase ir para o céu. Ele te chamou para ir para o céu. Então saia desse lugar de quase chegar e não chegar. Pastor,
E tu não vai conseguir continuar sendo o que você é. Pastor, tem gente que está 1000 anos na igreja e não muda de vida, porque ele não é sensível ao Espírito. Para da autoridade que é no nome de Jesus. O Senhor nos fez uma pergunta, e essa mesma pergunta o Senhor me fez fazer à igreja: você está preparado para encontrar-se com Cristo? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Tu está nos mostrando na Tua palavra quais são as áreas que a gente precisa alinhar. E eu quero nessa noite te pedir: ajuda-nos, ó Deus, para que os nossos caminhos sejam aplainados, para que os nossos caminhos sejam endireitados, e em vez de preferirmos permanecer vivendo a vida à nossa moda, nós queremos, Senhor, abrir mão de quem temos sido para ser o que Tu queres que sejamos. Vem com a Tua presença nessa noite, ainda mais, porque a Tua presença está neste lugar, Senhor, e que essa presença nos inunde de uma contrição, de modo que não saiamos daqui da mesma maneira que chegamos. Jacó saiu com a sua coxa marcada. Marca esse homem, marca essa mulher, mas não deixe que saiamos daqui sendo sem sinceridade, sendo sem justiça, vivendo uma mentira, difamando, fazendo mal ao próximo, vivendo em aliança com quem não é de aliança, e Deus sendo avarento. Muda tudo, porque nós somos cidadãos dos céus. Louvem ao Senhor.